Bom dia, pessoal. Espero que todos vocês se encontrem bem. E hoje, no nosso shiur, eu queria abordar o tema da existência de Deus. Falar sobre Hashem, falar sobre a Kadosh Baruch Hu. Argumentos a favor de Hashem, da existência de Deus, eles têm sido propostos tanto por filósofos, teólogos, cientistas, obviamente profetas, sábios de Am Israel, e vários pensadores ao longo da história, sim. E isso vai desenvolvendo um diálogo muito grande, né? O tema de provar a existência de Hashem. Para a gente, Baruch Hashem, por ser Am Israel, o povo escolhido, a gente tem um privilégio que a emuná, a fé em Hashem, em Deus, no Criador do mundo, no Criador do universo, ela é algo muito mais forte. Ela é muito mais fácil para a gente também ao mesmo tempo, porque está no nosso DNA, está na nossa genética. Uma vez perguntaram para um rabino em Israel, para um grande posek halachá, perguntaram para ele no telefone de manhã: Rabino, Deus existe? Ele respondeu na hora sim, claro que sim. E aí a pessoa no outro lado da linha de telefone fala: você tem uma prova? Aí o rabino fala: Hashem se revelou para a gente. Deus se revelou para a gente no Ar Sinai, no Monte Sinai, dando a Torá, abrindo o mar, dando as 10 pragas, sim, em Mitzrayim, no Egito. Ou seja, para a gente a existência de Deus é um fato histórico, porque Deus não só que agiu, ele transcendeu e se elevou acima da natureza, mudando a natureza, sim, com milagres e outras coisas, e sim, também Deus falou e se expressou perante Moshe Rabbeinu e perante nossos antepassados, já em Israel, no Monte Sinai. Mas, ao mesmo tempo, sem dúvida nenhuma, a gente tem que reforçar nossa emuná, nossa fé na existência de Hashem. Como está escrito, Veyadatayom, você tem que ladar, você tem que saber, você tem que tomar consciência da existência de Hashem, Va'ashevotar el levavecha, e responder, devolver para o seu coração, seu pensamento. Ele tem que estar muito sólido para desenvolver, certo? O sentimento também consistente na emuná, na fé em Hashem, no Criador do mundo. E aí, falando mais uma história, uma vez um rabino Feynman em Israel, teve um aluno dele que acordou de manhã cedo e falou para o rabino assim: Rabino, essa noite eu tive insônia, eu não consegui dormir. E aí o rabino falou para ele: o que aconteceu, querido? Tá tudo bem? Você está com algum problema familiar? Algum problema pessoal? Ele falou: não. De repente eu comecei a pensar: e se eu sou um Yehudi, dati, religioso, faço Torá e mitzvot, e se Deus não existe? Eu nunca pensei sobre isso, da existência de Hashem. E se Deus não existe? O rabino falou o seguinte: uau, que legal. Eu gostei que você não conseguiu dormir essa noite, porque não pensa que você está com a sua fé, com a sua emuná dormida, e sim, você está com a sua emuná, com a sua fé acordada. Porque só tem uma fé consistente, sólida, quem passa pelo safek, quem passa pela dúvida. É muito importante, às vezes, Chas v'Shalom bar minan, não é renegar, não é questionar, mas é sim se perguntar: como eu acredito em Hashem? Como eu entendo a existência de Deus? A gente diariamente estuda muita Guemará, Alahá e tudo, e a gente quer se aprofundar em tantos assuntos que muitas vezes eles são necessários, obviamente, mas são técnicos. Só que a existência de Hashem é uma coisa óbvia, claro que eu acredito em Hashem. E que bom que é assim, a gente tem que manter nossa emuná, a gente tem que manter nossa fé, a gente não tem que balançar e nem brincar com isso, mas quando a pessoa está crescendo, amadurecendo, é muito bom ela refletir sobre a existência de Hashem para reforçar a emuná dela. Porque isso é a fase de tudo, isso é a base de tudo. Se você tem uma boa fé em Hashem, você entende, você acredita não somente de uma forma de emuná cega, fé cega, e sim, com os olhos abertos, acordado, como a gente falou, isso é muito bom, porque assim a gente tem nossas bases e alicerces da espiritualidade, da Torá e dos mitzvot, e da Torá e das mitzvot bem fincado no fundo do nosso coração e do nosso cérebro.
E agora sim, Bezat Hashem, para começar. O primeiro argumento da existência de Hashem, obviamente, sem nenhuma dúvida, é a nossa Torá Kedoshá. A Torá, ela conta para a gente histórias reais, fatos históricos, como a gente mencionou antes, da existência de Hashem. Criação do mundo, Adam, Noah, o dilúvio, Avraham, Yitzhak, Yaakov, as Shvatim, todos os milagres que aconteceram no Egito, as 10 pragas, a abertura do mar, a outorga da Torá em Har Sinai, no Monte Sinai. Deus falou com Moshe na nossa frente, e Hashem falou para a gente também, segundo uma opinião na Guemará, 2 mandamentos, segundo outra opinião na Guemará, 10 mandamentos, mas não importa. O fato é que Hashem falou com a gente de maneira revelada, de maneira expressiva, no Monte Sinai. E todas as histórias da Torá, os milagres, as profecias que se concretizaram. Pessoal, a gente é o único povo que existe da antiguidade até hoje. E uma das profecias mais fortes, na minha opinião, eu acho que vale a pena vocês prestarem atenção nisso, é que, assim, o nosso povo se espalhou praticamente pelo mundo todo. Isso é uma profecia. E o nosso povo está voltando pouco a pouco para Eretz Israel. A gente vê nesses últimos 100, 150 anos, o povo está voltando. Claro que tem muita gente fora, a gente ainda está fora, a gente está esperando a Geulah, a Mashiach chegar para a gente poder se unir. E claro, cada um no seu momento, com as suas possibilidades, mas a maioria vê, sim, enxerga e vê que Am Israel voltou para Israel. Hoje, Eretz Israel tá bombando, Baruch Hashem. Ela tá cheia, tanto em quantidade e qualidade. Claro, a gente está no momento da guerra, muito triste, muito desafiador. Bar Minan não menosprezando, mas a gente vai passar por isso. E são talihim, são processos, são fases que a gente tem que passar. No final da Galut, no final da diáspora e pré-Geulah, certo? Antes de Mashiach. Então, isso é sobre as profecias que se concretizam, tá bom? Que acontecem. Agora, a gente tem a filosofia. A filosofia, ela, por muitos anos, a verdade é que a maioria absoluta dos filósofos acreditavam em Deus. Quando começou a filosofia do ateísmo, mais ou menos aproximadamente 150 anos atrás. É claro, eu acho que eu já falei para vocês isso, mas como é um princípio, os princípios eles têm que ser repetidos sempre para a gente não esquecer. A filosofia ela começa há 2.400 anos atrás, na destruição do primeiro Bet HaMikdash. Ali começam alguns filósofos a perguntar sobre a existência de Deus. Até lá tinha a presença de Deus expressiva. Não tinha ateísmo, tinha politeísmo, que é a Avodah Zarah, idolatria, justo o que a gente vai ler nessa parashá da semana, a parashá Ki Tisa, que até nosso povo errava muito com a Avodah Zarah, com a idolatria, o pecado do Reta Egel, bezerro de ouro, etc. Mas tinha politeísmo, não tinha ateísmo, você acreditava em vários deuses, e não em ateísmo, e não acreditar em nada. Mas até a destruição do primeiro Bet HaMikdash tinha a presença de Hashem expressiva e não tinha ateísmo. Quando Hashem destrói, através de Nebuchadnezzar, sim, e Bavel, a Babilônia, o primeiro Bet HaMikdash, começa a filosofia grega a perguntar e questionar sobre a existência de Deus, mas nada muito grave. A maioria dos filósofos, quem já estudou Kuzari, quem já estudou Moreh Nevuchim também, tanto do Rabi Yehuda Halevi, tanto do Rambam, sim, esses 2 livros, vê que os filósofos que eles abordam acreditam em Deus. A maioria acredita em Deus. Quando realmente começou uma filosofia de ateísmo mais pesada, há 150 anos atrás, certo? Então, a gente vê que a filosofia, ela acreditava. Agora, hoje, não só que a gente vê que a ciência, os cientistas verdadeiros acreditam em Hashem, acreditam em Deus. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante. Muita gente fala da ciência, mas sem realmente saber da ciência. Eu também não sou cientista, eu não estou falando que eu sei ciência, mas quem pesquisar mais a fundo, não em revistas superficiais, de assim, postagens simples, às vezes, de rede social, mas sim vai ver que muitos cientistas, os mais expressivos, acreditam em Hashem, acreditam em Deus, acreditam que tem um Criador,
Claro, não é o mesmo Criador, sim, da Torá, eles não acreditam em Hashem da mesma maneira que a gente acredita, mas sim acreditam que tem um Criador, porque é muito simples. O mundo, ele passou a existir. O mundo passou a existir. Era uma vez, o mundo não existia. E passou a existir. A teoria do Big Bang está cada vez mais sendo provada. Isso é muito bom para nós, Yehudim, e para a humanidade. Porque o próprio Zohar HaKadosh fala que Hashem criou o mundo com uma grande explosão de luz. Assim cita o Rabino Zamir Cohen em um dos seus livros. E é muito parecido, é muito similar com um Big Bang, que é uma grande expressão, é uma grande explosão de luz, sim. Então o mundo ele passou a ser criado. Então se o mundo passou a ser criado, ele tem um criador. E yesh seder, yesh mesader. Se tem uma ordem, se tem uma organização, tem um ordenador, tem um organizador. E yesh nivra, se tem uma criatura, yesh borei laolam, tem um criador para o mundo. Além disso, a gente vê a existência de Hashem, a existência de Deus, pelo movimento, pela causa e efeito eficiente, pelos graus de perfeição. A gente tem um mundo perfeito, a gente tem um governo no mundo, a gente vê que Hashem ele governa o mundo. A gente vê também que Hashem ele criou o mundo de uma tal maneira que o mundo tem um caminho, tem uma direção. A gente vê, começa pela antiguidade, depois vem outros períodos históricos, a gente vê agora, a gente passou pela modernidade, agora está no pós-modernismo, a gente vê a tecnologia, a inteligência artificial entrando em cena agora, a gente vê que tem um caminho, tem um ceder. A Hashem está puxando a gente, está levando a gente para algum lugar. Ele não quer entrar agora no mérito de tem épocas negativas, positivas. Não é isso agora o detalhe. A ideia é que a gente está caminhando. O mundo ele não é bagunçado. Se a gente enxergar com olhos de observadores cuidadosos, a gente vai ver que o mundo ele está caminhando e sim ele está avançando e se desenvolvendo. Isso é uma prova que existe Hashem por trás disso tudo, fazendo uma engenharia, uma arquitetura perfeita e permitindo ao mesmo tempo que isso tudo aconteça com o nosso livre-arbítrio, porque a gente vê que nós, os seres humanos, Yehudim, a gente faz parte dessa construção, a gente faz parte desse desenvolvimento. Para a gente concluir esse shiur, a gente tem que entender qual a ligação disso para a parashá da semana, que Tissá Retaegel, pecado grave do bezerro de ouro. O Rabi Yehuda Levi, autor do Kuzari, ele tenta, na verdade, explicar que ele foi grave, mas ele não foi tão grave para aquela geração. Aquela geração era um dor que estavam acostumados, não somente espiritualmente, mas também culturalmente, a fazer Avodah Zará, idolatria. Chas v'shalom, não foi trocar Deus pela Avodah Zará, e sim somente ter algo físico para que eles possam se direcionar. Eles ficaram 210 anos no Egito, de repente, acabar com a Avodah Zará, acabar com a idolatria, estátua, imagem, é uma coisa muito difícil. Então, é claro que é um erro grave, é uma haverá grave, mas culturalmente estava muito próximo deles. A gente hoje em dia, por exemplo, isso está muito longe da gente, tanto espiritualmente, tanto culturalmente. A gente não tem hoje vontade de fazer Avodah Zará. Agora, olha que coisa triste, mas interessante. Naquela época, Lashon Hará era uma haverá super grave. Era muito grave você falar Lashon Hará. Você tinha a tzará, a lepra, que a gente vai ler daqui a alguns meses em Chumash Vaikra. Hoje em dia, Lashon Hará, infelizmente, tristemente, é uma coisa comum. A gente, às vezes, fala sem pensar e a gente fofoca. E pode ser tzadik, pode ser um chacham. É igual naquela época, que às vezes um tzadik e um chacham também podia cair em Avodah Zará. Como a gente vê os melachim, sim, os reis, o próprio rei Ahav, o próprio rei Menashe, que eram pessoas que sabiam Torá, que eram tzadikim, mas caíram em Avodah Zará. O rei Yerovam ben Nevat também, etc. Então, a gente vê que, claro que tem sua gravidade, mas está muito ligado à base histórica.
e a cultura que influenciava naquela época. Hoje em dia a gente tem outros tipos de Avodah Zarah. A gente tem Avodah Zarah, a gente idolatra a estética, a gente idolatra relações, outros tipos de idolatria. E a ideia é a gente entender que a gente tem que ser livre e não idolatrar nada. Toda idolatria, obviamente, ela é radical, ela é fanática e não é bom. O bom mesmo é você ter a liberdade. Liberdade é você fazer o certo, não fazer o errado, servir a Hashem, cumprir Torah e Mitzvot e, Be'ezrat Hashem, ter uma vida abençoada, com saúde, berachot e alegrias. Que possamos ter emuná em Borei Olam, firme e forte, no nosso coração, na nossa cabeça e na nossa alma. Shabbat Shalom Umvorach.